Nós temos conversado aqui já há 2 domingos, esse é o 3º domingo que nós temos conversado sobre o tema metanoia. Metanoia é a palavra grega que é traduzida na Bíblia em português como arrependimento. Essa é a tradução dessa palavrinha, e como é uma palavra muito rica e muito usada no Novo Testamento, a gente resolveu dedicar a ela toda uma série de reflexões aqui, de 6 domingos nesse tempo da Quaresma. Já temos visto, fazendo assim uma rápida, obrigado Nazaré, uma rápida recapitulação, que embora a palavra arrependimento na nossa língua portuguesa tenha uma relação quase que exclusiva com uma espécie de sentimento de culpa, ou seja, é uma palavra que aponta para um sentimento relacionado a algo que passou, a algo que nós fizemos, que nos traz uma espécie de culpa. Nós vimos aqui que a metanoia bíblica, o conceito de metanoia na Bíblia, não aponta apenas para o passado, não aponta apenas para um sentimento negativo de culpa, mas aponta também para o futuro, para uma mudança de vida, para uma mudança de mentalidade. A gente tem trabalhado isso nos últimos 2 domingos, e a gente falou que essa mudança de mentalidade é muito mais do que simplesmente uma mudança exterior de comportamento, ou uma mudança de crenças, de convicções, ou mesmo uma mudança de religião. Vimos, por exemplo, na história do filho pródigo, que o irmão mais velho cumpriu plenamente vamos dizer assim, ele obedeceu plenamente o seu pai, nunca saiu de casa, nunca se rebelou, mas ao mesmo tempo ele estava longe do pai. Ele estava duro no seu coração e, embora ele tivesse o comportamento adequado, ele não tinha o coração adequado. Então a gente conversou sobre isso, porque a metanoia é algo que vai mais no profundo da pessoa, tem a ver com uma nova consciência e uma nova disposição do coração. A gente gastou aí 2 domingos para discutir exaustivamente o sentido disso, dessa nova consciência, dessa nova disposição de coração. E hoje a gente vai avançar um pouquinho a nossa conversa nesse tema com uma pergunta. A pergunta é: sendo a metanoia, então, uma nova consciência e uma nova disposição do coração, ela é uma experiência essencialmente emocional ou racional? A gente precisa discutir um pouquinho essa questão, porque muitas pessoas se perdem e são mesmo enganadas numa espiritualidade por causa dessas 2 dimensões da fé, a questão emocional e a questão racional. Deixa eu explicar um pouquinho isso para você, porque existem basicamente 2 grupos que percebem a fé cristã, que desenvolvem toda a sua religiosidade, a sua espiritualidade, em cima de 2 princípios, de 2 padrões, 2 paradigmas. Um deles é o sentir. Esse primeiro grupo é o grupo que valoriza demais o aspecto emocional da fé, o aspecto que transcende a questão da razão. Para esse grupo, a experiência é mais importante do que o conhecimento. Então, a forma como esse grupo entende um encontro com Deus, uma espiritualidade genuína e verdadeira, é se houve algum tipo de emoção profunda. Então, se eu arrepiei, se tocou no meu coração, se me fez derramar uma lágrima, então é de Deus. E muitas vezes esse grupo, justamente pela forte ênfase no sentimento, na emoção,
despreza a questão da razão, o lado do entendimento, do conhecimento. Muitas vezes as pessoas dessa corrente, desse grupo, vão dizer que, na verdade, você não precisa saber mais coisas, você não precisa do conhecimento, o que você precisa é de uma experiência com Deus. Então, eu me lembro, quero colocar inclusive aqui para vocês, o trechinho de uma carta que uma ouvinte de um programa de rádio, de um pregador muito sério, equilibrado, bíblico, que sempre foi muito criterioso no seu estudo bíblico, e lá nos Estados Unidos essa ouvinte resolveu mandar uma carta para esse pregador, para esse estudioso. O tema era o dom de línguas, algo muito discutido no meio cristão, principalmente no meio carismático. E aí essa senhora, não concordando com a interpretação que aquele pastor, aquele líder estava dando para essa questão, ela escreveu para ele dizendo o seguinte: veja só, você está valendo-se de tradução do grego e arranjando palavras para explicar o que o Espírito Santo está fazendo na igreja hoje. Deixe-me dar-lhe um conselho que poderá salvar você da ira do Deus Todo-Poderoso. Ponha de lado a sua Bíblia e os seus livros e pare de estudar. Peça ao Espírito Santo para vir sobre você e lhe dar o dom de línguas. Você não tem o direito de questionar aquilo que você nunca experimentou. Veja só. O que está por trás dessa carta? Não quero discutir aqui a opinião dela ou a opinião do John MacArthur, né, que era o líder que estava falando sobre esse assunto. Mas o que é preocupante é que a noção de verdade dessa pessoa que escreveu essa carta está completamente fundamentada na sua própria experiência. Está completamente fundamentada numa sensação, num sentimento, numa emoção. E aí, a partir disso, ela estabelece o que é verdade e o que não é verdade. Ou seja, é toda uma espiritualidade baseada no sentir. O que importa é que eu sinta a presença de Deus. Veja bem, este é um lado. Estamos falando da questão do arrependimento. E para muitas pessoas, então, o arrependimento é basicamente essa sensação, essa percepção do mover de Deus, da presença de Deus na sua vida. Um encontro com Deus tem que mexer com as suas sensações. Pois bem, esse é um lado. O outro lado, o outro grupo, baseia tudo na questão do saber. Veja que eu usei um verbo, que é o sentir, e agora tem o verbo do saber. Esse grupo entende não só o arrependimento, como a própria espiritualidade, a fé cristã, entende que tudo está relacionado com o conhecimento. Veja que esse grupo enfatiza a dimensão racional da fé. Ou seja, o entendimento racional das doutrinas, da Bíblia, as questões históricas, teológicas. Ou seja, esse grupo entende que o conhecimento é mais importante do que a experiência. Então, da mesma maneira que nós temos um grupo que está preocupado essencialmente com a questão do sentir, da experiência pessoal, de como eu vou perceber a presença de Deus, o outro está preocupado com a questão do conhecimento, do racional. É verdade que muito disso, dessas duas questões, dependem das próprias pessoas. Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que a emoção fala mais alto na sua vida.
Tem outras pessoas que são mais cabeça, são mais racionais. Então, muito disso tem a ver com a própria personalidade de cada um. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso. Então, veja que aqui a gente tem uma espécie de comparação. De um lado, o sentir, de um lado, o saber. De um lado, a dimensão emocional da fé. Do outro lado, a dimensão racional. De um lado, a gente tem a experiência. Do outro lado, a gente tem o conhecimento. De um lado, a gente tem a subjetividade, e do outro lado, a gente tem a objetividade. Veja bem, eu não sei como que você é, como que você entende a sua própria espiritualidade, quais são os critérios que você usa para avaliar a sua vida com Deus. Certamente você pode estar num grupo ou no outro. A pergunta que eu faria aqui, para a nossa reflexão hoje, é essa: qual dos dois representa a essência de uma verdadeira metanoia bíblica? Qual dos dois? Será que o sentir ou o saber? Será que a metanoia tem mais a ver com essa questão da experiência subjetiva ou tem mais a ver com o conhecimento objetivo? Então, é uma questão para a gente pensar. E para começar a refletir, aquecer um pouquinho a nossa mente, eu queria lançar as limitações próprias de cada lado desse. Tanto do lado do sentir, como do lado do saber. Dizendo que, primeiro vamos falar do sentir. É possível, veja se você concorda comigo, ter fortes emoções e ainda assim não experimentar uma verdadeira metanoia bíblica. É possível ter fortes emoções. É possível você entrar no culto, ficar todo arrepiado, sair daqui aos prantos, lágrimas. Você pode ficar com aquela sensação da glória da presença de Deus, de tamanha emoção que você teve no culto. E ainda assim, não acontecer absolutamente nada de diferente na sua vida quando você sair daqui. Deixa eu dar para você um exemplo, mostrando uma foto. Você sabe o que é isso? Isso é uma foto do show do One Direction. Então a turma ali do gargarejo, né? Estava ali na primeira fileirinha. Essa menininha morena aqui, ela me impressiona pela expressão dela. A minha pergunta: você acha que essa menina está emocionada ou não? Enfim, a gente precisa ter bola de cristal para ver a emoção dessa turma. Você concorda comigo que essa foto foi do show do One Direction, mas ela poderia ser de um show gospel? Não poderia? Ela poderia ser de um culto. O que se vê muitas vezes é histeria. É uma profunda emoção. Veja, a emoção pode enganar. Concorda comigo? As emoções enganam. A emoção, ela é legal? É, porque nós somos seres emocionais. Temos a capacidade de chorar, a capacidade de nos emocionar. Mas é preciso que a gente reconheça as limitações da emoção. Precisamos reconhecer isso. A gente pode produzir emoções em abundância e ainda assim isso não ter nada a ver com transformação. Deixa eu citar para vocês dois textos que me vêm à mente, que são muito diretos nesse assunto. Para mim são dois textos assim já antigos, mas que são muito bons para falar sobre esse assunto. O primeiro, o nome é bem sugestivo, um texto bem antigo que saiu na revista Ultimato, do Ricardo Gondim, chamado Religião é a Cocaína do Povo. E esse texto, você depois pode procurar na internet, você colocar esse título lá, vai aparecer, tem tranquilo na internet. É muito interessante porque o Ricardo Gondim, e ele é uma pessoa muito perspicaz, inteligente, ele disse o seguinte: o Descartes disse que
Não foi o Descartes, foi Marx, desculpa. Eu estou já fazendo a leitura trocada da coisa. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a religião é uma espécie de droga entorpecente. Então as coisas são ruins no trabalho, nas relações profissionais, e aí a religião entra como uma espécie de manter as pessoas ali calmas, tranquilas, dóceis, contra qualquer tipo de revolução, qualquer tipo de reação à injustiça. Então a religião vai lá e diz o seguinte: você sofre aqui, mas você tem uma vida eterna no futuro, então continua sofrendo calminho aí. A leitura do Marx é então que a religião é uma espécie de ópio. Veja, ele usou a imagem de uma droga, mas uma droga entorpecente. E aí o Ricardo Gondim faz uma... Eu perdi aqui o sinal, me ajudem aí em cima. O Gondim, então, voltou aqui. O Gondim vai dizer que em anos recentes, a droga, ou as drogas da moda, não são mais as drogas entorpecentes, como o ópio, como o LSD, como outras drogas que talvez aí nos anos 70 fizeram grande sucesso. A droga, ou as drogas do momento, são drogas de excitação, como, por exemplo, a cocaína, o crack, o êxtase. São drogas que levam você a uma espécie de aceleração. Então, se um tipo de droga leva você a diminuir a rotação, o outro tipo de droga acelera você. E aí ele disse o seguinte: se na época lá o Marx fez a crítica dizendo que a religião é o ópio do povo, nós podemos dizer que muitas vezes a igreja utiliza recursos os mais variados para excitar as pessoas, para que a experiência religiosa seja uma experiência profundamente excitante. E cada vez ela oferece mais e mais novidades, e uma espécie de entretenimento, alguma coisa que possa levar você a arrepiar, a chorar, enfim, sair no êxtase. É muito fácil você entrar na internet e procurar cultos, se você botar lá assim, êxtase religioso. Você vai ver que em muitos cultos, a ênfase que se dá é numa espécie de êxtase religioso. É numa espécie de excitação, de catarse coletiva, para levar as pessoas a saírem de si mesmas, numa experiência incrível. E aí ele sai dali, do mesmo jeito que o cara está viciado e ele está com aquela cocaína na cabeça e está vendo coisas, ele tem lá uma experiência espiritual e ele vai dizer: eu tive uma visão de Deus. É uma êxtase, é um êxtase. Então o Ricardo Gondim faz essa crítica, que é uma crítica muito séria em relação ao que acontece muitas vezes na igreja, em relação ao abuso ou ao uso das emoções e dos sentimentos, criando uma espécie de emocionalismo. Um outro texto muito interessante é um texto que tem um título também muito forte, chamado Conversões Abortivas. O que é esse texto do John White? Texto também muito interessante. Você pode pegar na internet também, esse texto é livre, qualquer pessoa pode ler. John White faz uma leitura em relação a uma pessoa que, numa determinada cruzada evangelística, foi à frente, levantou a sua mão numa decisão de aceitar Jesus na sua vida. E no dia seguinte, essa pessoa voltou atrás, arrependida, dizendo que aquilo ali tudo tinha sido emocional. De imediato, num primeiro momento, ele pensou: isso aí é alguma coisa do diabo na vida dela, para ela desistir do caminho. Mas logo depois ele pensou e ele refletiu e ele escreveu esse texto, falando sobre as técnicas de indução emocional que são feitas por muitos pregadores. E veja só o que ele disse aqui. Queria ler só um trechinho do texto. Esta distinção começou a resplandecer em minha mente quando ouvi falar sobre as técnicas de doutrinamento
usadas pelos comunistas chineses, logo depois da Revolução na China. Eles organizavam grandes concentrações com testemunhos pessoais, coros, oradores dinâmicos, apelos e obreiros pessoais. Tudo comunista. Imitação fraudulenta do diabo? Não exatamente. Pelo contrário, era a maneira chinesa de empregar aberta e deliberadamente as técnicas de alguns evangelistas. Talvez, as técnicas que alguns evangelistas, talvez de modo inconsciente, usam para obter convertidos. E veja só o que ele diz. Nossas mentes estão sujeitas a determinadas leis e, em grau limitado, estão abertas a manipulações. Se em uma multidão numerosa me fizerem rir e depois chorar, em seguida rir e chorar novamente, e se em adição a isso repetirem certas frases com insistência, e alternadamente me falarem e me consolarem, a minha mente, se eu não estiver vigilante, se tornará cada vez mais flexível nas mãos daqueles que assim agem para comigo. Poderei chegar a um ponto em que falarão comigo o que desejarem. Meu juízo perde sua sensibilidade, minha consciência se inflama, minhas emoções fazem tudo parecer diferente. Se em tal condição eu tomar a decisão que desejarem que eu tome, não importando qual seja esta decisão, provavelmente experimentarei alívio, alegria e paz. Este é um fenômeno psicológico bem conhecido. As suas técnicas também são bastante conhecidas. Ainda que eu permaneça alerta, talvez seja difícil resistir, pelo menos temporariamente. E aí ele continua falando sobre as diferenças de uma conversão verdadeira, genuína, de uma conversão puramente emocional ou psicológica. Veja só, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui nesse primeiro ponto? Estou querendo falar sobre o perigo que é a questão da confiabilidade das nossas emoções. Dallas Willard escreveu um livro chamado A Renovação do Coração. E ele disse o seguinte, veja só, Satanás usa os sentimentos para nos seduzir, tornando-os mais importantes em nossa vida do que realmente são. Assim como induzindo a muita falsa culpa sobre o que fazemos e não sentimos. Em nenhuma outra área isso é mais óbvio que no casamento e no divórcio, conforme hoje praticados. Veja só, ele está colocando o dedo numa ferida, gente, que é a tirania do sentimentalismo que nós vivemos nos dias de hoje. Se tem alguma coisa que a nossa sociedade, que as pessoas que trabalham com cinema, música, propaganda, sabem muito bem, é hoje o poder do sentimento, das emoções. E muitas vezes a gente percebe que o que nós criamos na sociedade é um verdadeiro fascínio ou dependência da questão emocional. Veja, no cinema, você, ou num filme, ou mesmo numa novela, você pode, tranquilamente, sem perceber, começar a torcer pelo principal vilão. Desde que se crie toda uma esfera emocional em que você veja aquele vilão como uma vítima e não como vilão, e aí você começa a ficar com peninha dele e vai torcer por ele. Não acontece frequentemente que na novela a gente tem um casal em crise, um casal que está brigando muito, e aí aparece uma pessoa na vida de um dos dois. E aí uma pessoa, assim, é engraçado que na novela, no filme, é sempre essa pessoa, é perfeita. Né? É uma pessoa super legal, bacana, bom caráter, uma pessoa assim, ideal. E aí daqui a pouco você está fazendo, sabe o quê? Você está torcendo. Quando é que esse camarada vai largar essa mulher para ficar com a outra? Porque aquela outra sim, aquela mulher dele, ninguém merece. Você facilmente vai fazer isso. E aí, sabe o que acontece? A gente traz isso para a nossa família. E sabe por que os casamentos hoje terminam muitas vezes? Não estou aqui julgando todas as vezes, mas por que muitas vezes um casamento termina? Porque um dos dois, ou os dois, chegam à conclusão assim, eu não estou sentindo mais amor.
Não sinto mais. E aí, quando não sente, gente, acabou. Porque o que impera, o que domina hoje no nosso mundo é o tal do sentir. Se eu não sinto, acabou, não tem mais chance. Enquanto eu ainda sinto alguma coisinha, a gente tenta. Mas no dia que eu não senti nada, acabou. Veja, a gente vive, gente, no império dos sentidos, numa questão sensorial que leva a gente a julgar algo como verdadeiro ou não na nossa vida pela forma como isso nos emociona. E a gente traz isso para a fé. A gente traz isso para o arrependimento. É por isso que eu queria enfatizar esse primeiro ponto, dizendo o seguinte, eu estou perdendo o sinal toda hora aqui, por isso que vocês me ajudem ali, viu, gente? Se por acaso eu não conseguir passar aqui. Que é possível ter fortes emoções e ainda assim não experimentar uma verdadeira metanoia bíblica. Você concorda comigo? É possível isso. É possível. Aliás, se eu for no Maracanã e eu sou apaixonado pelo meu time, quando meu time faz o gol, eu vou ter uma sensação maravilhosa. É uma emoção pura. A emoção de um gol, de um título, no Maracanã lotado, né, é uma sensação maravilhosa. Veja, emoção. No entanto, ela não é um critério totalmente confiável. Mas e quanto ao saber? Será que o saber é um critério confiável? Da mesma maneira que existem as limitações do sentir, também existem as limitações do saber, gente. É possível, eu diria que, entender perfeitamente o Evangelho e ainda assim não experimentar uma verdadeira metanoia bíblica. Então veja que loucura. É possível ter fortes emoções num culto ou mesmo na minha experiência religiosa e ainda assim não ter uma verdadeira metanoia. Como é possível eu entender perfeitamente, usar a minha racionalidade, entender tudo e não ter uma metanoia bíblica? Queria colocar para você o depoimento de um pastor, um teólogo. Veja só o que você acha desse depoimento. Esse é o depoimento de um pastor, de um teólogo, que decidiu procurar um mosteiro trapista nas montanhas para poder, de alguma maneira, ter uma experiência com Deus. Porque ele disse o seguinte, olha só o relato desse teólogo. Sou um teólogo, passo a minha vida lendo, ensinando, pensando e escrevendo sobre Deus. Mas preciso ser sincero, nunca experimentei Deus, não de verdade. Fico envergonhado com a vida religiosa, fico incomodado com aqueles que se aprofundam no relacionamento com Deus, porque eu não tenho a menor ideia do que possa significar a presença de Deus. Veja só, alguém que é talvez um professor de teologia, que está acostumado a ler a Bíblia, que está acostumado a ler livros que falam sobre Deus, e ainda assim ele se sentir plenamente vazio, sem nada de Deus. É possível. É possível que você tenha um conhecimento profundo da Bíblia e seja um ateu. Sabia disso? Tem muito ateu que conhece muito a Bíblia, mas que conhece talvez mais do que você e eu. Veja só a frase do Tim Keller falando sobre essa questão. Tim Keller diz o seguinte no livro Igreja Centrada: é possível, até comum, que alguém seja batizado, seja membro ativo na igreja, aceite todas as doutrinas bíblicas, mas ainda assim não seja nem um pouco convertido. É possível. Como é possível também, veja só, é possível, ele continua, conseguir nota 10 no teste doutrinário, expondo corretamente as doutrinas da salvação e mesmo assim continuar ignorante quanto às implicações, às suas implicações e poder. Eu preciso dizer a vocês que quando eu fiz o seminário
E eu passei 5 anos estudando teologia num seminário. Alguns dos professores que eu tive, eu não tenho dúvida alguma, não eram cristãos. Não tinham Deus no seu coração. Conheciam a Bíblia, conheciam teologia, conheciam a doutrina, mas no seu interior, eles não conheciam Deus. É diferente conhecer a Bíblia e a teologia e conhecer Deus. Veja, o conhecimento tem as suas limitações. E mais, quando eu começo a usar apenas a dimensão da minha racionalidade para ter a minha espiritualidade, ou para desenvolver a minha espiritualidade, qual é o risco que eu corro? É um risco enorme de negar uma boa parte daquilo que a Bíblia diz. Por quê? Como é que eu vou explicar, por exemplo, como é que eu vou adorar um Deus que se fez carne, um Cristo que ao mesmo tempo é 100% homem e 100% Deus? Como é que eu vou racionalmente entender isso? Como é que eu vou racionalmente entender a questão da soberania de Deus, por um lado, e a questão da responsabilidade humana, do outro lado? Afinal, se Deus é soberano, então eu sou uma marionete nas mãos de Deus. Ah, mas tudo bem, mas então se eu tenho uma responsabilidade moral, então quer dizer que a história está nas minhas mãos, tá? Deus não está construindo a história. Veja, eu vou começar a entrar em parafuso. Como é que eu vou entender os milagres da Bíblia? Eu me lembro quando eu entrei no seminário, o primeiro livro que me deram para ler foi um livro chamado O que é Milagre na Bíblia? E a resposta do livro era nada. Ele explicava tudo. Todos os milagres tinham lá a sua explicação científica. Era um cara que não aceitava os milagres. Por quê? Porque ele era racionalista. Ele entendia a Bíblia a partir simplesmente da categoria racional. Veja só, gente, aonde nós estamos chegando. Não sei se você está em crise. Se tiver, isso é algo bom. Por quê? É possível entender perfeitamente o Evangelho e ainda assim não experimentar uma verdadeira metanoia. Eu falei antes sobre o saber. E eu disse então o seguinte, até essa altura a gente chega numa conclusão. Rebeca, Melissa, você vai para a aula, né? Vai lá. Isso, vai mesmo, vai. Isso. Então vamos lá. Fortes emoções ou conhecimento e exatidão teológica não atestam e evidenciam por si só a metanoia bíblica. De um lado, fortes emoções. De outro lado, conhecimento, saber, teologia também não atesta. Afinal, então, como é que eu posso avaliar a minha experiência com Deus? Se a minha experiência com Deus é genuína ou se não é genuína? Se eu não posso confiar nas emoções, se eu não posso confiar no meu saber, como é que eu vou avaliar? Vamos ler uma passagem bíblica que é o texto que eu quero deixar para você hoje, que é algo extremamente importante, que um dos mestres da lei perguntou para Jesus. Marcos capítulo 12, veja só o que, no versículo 28, o que a gente tem aí. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Quero frisar aqui uma questão. Quando Jesus fala de amar a Deus como o principal mandamento, ele não diz simplesmente: o principal mandamento é ame o teu Deus. Não, ele qualifica. Ele diz de que maneira tem que acontecer isso. E veja só o que é que ele diz. Ele vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. O que é que ele está falando aqui, gente? Ele está falando da intensidade desse amor. Porque a gente ama muitas coisas. Nós não temos a capacidade de amar uma coisa só. Concorda comigo? Você ama o seu marido, a sua esposa e ama os seus filhos também. Você ama muitas vezes o pet, o cachorrinho lá, né? Ou o gato. Você ama uma série de coisas. A gente é capaz de amar até coisa, gente. Te amo um carro, te amo um computador, te amo uma banda, amo um ator. A gente ama as coisas. A gente tem a capacidade de amar. Só que o que Jesus está falando, quando ele fala sobre o amor a Deus, é dizendo que este amor, ele precisa sobrepujar todos os outros. Essa deve ser a ordem. Se não for isso, a sua espiritualidade vai estar completamente vazia de significado, de propósito, não vai acontecer nada. A pergunta aqui, gente, é a seguinte: até que ponto a realidade de Deus afeta a minha realidade? Essa é a pergunta. Até que ponto a realidade de Deus afeta a minha realidade? A questão não é quantos anos eu estou na igreja, o que eu já sei da Bíblia, o quanto eu conheço da teologia, quantos suspiros eu já dei, qual é a intensidade emocional quando eu saio de um culto. Não é isso. A questão é, até que ponto a realidade de Deus afeta a minha realidade? E do que eu estou falando, gente? Eu estou falando de uma série de coisas. Eu estou falando, por exemplo, da questão dos relacionamentos, das crenças, do caráter, dos valores, das escolhas, das emoções, da vontade, da nossa conduta, ou seja, da nossa vida como um todo. Até que ponto a realidade desse Deus que eu digo que sirvo influencia, afeta a minha vida, a minha realidade? Essa é a questão. Quando a gente fala de coração na Bíblia, é muito mais do que simplesmente emoção, gente. Há uma forma muito perigosa da gente ler a Bíblia sem entender o que as palavras significam naquilo que é o contexto da Bíblia. Então, por exemplo, geralmente quando nós hoje pensamos em coração, a gente pensa em quê? Nas nossas emoções. Então, por exemplo, você é mais coração ou é mais cabeça? É como que dizendo assim, você é mais emotivo, é mais emocional ou é mais racional? Não, coração na Bíblia não pode ser entendido dessa maneira. Tanto é assim que tem passagens bíblicas, inclusive, que diz o seguinte, que o camarada pensa com o coração. Ele sente com o coração. Ele age com o coração. Porque o coração na Bíblia, gente, o oposto do coração não é a razão, não é a cabeça. Tá? Apenas um exemplo. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, ele chegou na casa de Davi, procurou o pai dele, Jessé, e aí Jessé foi trazendo os seus filhos, porque Deus tinha dito a Samuel que seria um dos filhos de Jessé. E aí foi vindo, foi vindo outro, foi vindo outro, foi vindo outro, foi vindo outro, foi vindo todo mundo, e Deus falou, não é nenhum desses. E aí ele falou, mas como assim? Será que eu vim na casa errada? Deus falou, não, Samuel, você está na casa certa. Agora olha só, presta atenção, Samuel. E lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, vai dizer o seguinte, Samuel, não olhes para a aparência, porque Deus não é como o homem, que vê o exterior. Deus olha o coração. O oposto de coração nessa passagem é o quê? O exterior. Não é o físico. É o exterior. Ou seja, existe o exterior e existe o interior. Ou seja, ele está dizendo que o coração, gente, é aquilo de onde toda a nossa inclinação provém. Então, tipo assim, para onde você se inclina? Você já viu um girassol? O girassol é algo, é uma flor muito interessante, não é? Porque você coloca o girassol e ele é uma planta que faz um movimento, não é?
Qual é o movimento do girassol? Ele vai sempre inclinar para onde? Para o Sol. Ou seja, aquilo que orienta o girassol, ele está inclinado para o Sol. Você pode colocar ele em qualquer posição, ele vai virar para o Sol. Da mesma maneira, amar a Deus de todo o coração, gente, você pode ser colocado em qualquer situação, de fartura, de escassez, problema, crise, qualquer tipo de situação que surgir na sua vida. Te coloca aqui, surgiu na sua vida. Quando o seu coração está voltado para Deus, qualquer que seja a situação, você como girassol, você vai virar para onde? Para Deus. O seu significado vem de quem? De Deus. O seu significado, a sua vida como um todo, ela não está baseada na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu trabalho, com o tanto que você tem ou não de dinheiro. Não. Aquilo que te preenche, te traz significado, propósito para a sua existência, é Deus. É isso que significa ser afetado por Deus. E aí, gente, quando acontece isso mexe com a gente como um todo. E nós, como seres humanos, temos uma capacidade distintiva de, pensar e 2, sentir. Ou seja, por mais que você tenha um pet que você ama, e eu entendo que você gosta dos animais e tal, eu respeito, né? Você tem lá os seus animais, beleza, não tem nada contra pet. Mas o seu pet não é um ser humano, é um animal. Um ser humano tem uma capacidade de pensar e de sentir, que nenhum pet tem. Eu gosto muito de filme de ficção científica. E de vez em quando surge um filme sobre a questão da inteligência artificial, sobre androides, robôs e tal. E é engraçado que o ser humano tenta criar robôs que possam pensar. Mas por mais que você tenha uma máquina extraordinária, por mais que você tenha uma máquina capaz de raciocinar, fazer cálculos que você jamais sonhou em fazer, mas no fundo, uma criança, se chegar a Melissa, daqui a pouco ela começa a falar, e ela vai pegar numa máquina dessa que pode custar milhares de dólares. Ela vai olhar para a máquina e falar, que máquina burra! Porque ela não é capaz de pensar, ela faz conta, ela faz cálculo, mas ela não tem a capacidade que nós temos de pensar. Da mesma forma, a máquina não tem a capacidade de sentir. Essa semana rolou na internet aí um vídeo aí de um cara que fez uns robôs, aí ele dava uns tapas no robô assim, né, chutava o robô, aí você olha, fica com um petadinho do robô, né, levou um tapão do cara, cai no chão, aí o robô volta, fica em pé na frente do cara, faz assim para ele, e ele dá um soco no robô, o robô cai, ele volta e fica em pé. Vocês viram esse vídeo? Foi engraçado, é um vídeo bem interessante, né? Aí a gente vê o vídeo, o robô tem uma forma humana, né, pé, braço e tal, aí você fica, tadinho do robô, não tá desse robô, dá um soco nesse camarada. Tadinho o quê, gente? Ele não está sentindo nada, ele não é um ser humano, ele não sente, é uma máquina. Então veja só, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, gente, que nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar e a capacidade de sentir. E quando o nosso coração está voltado plenamente para Deus, a nossa alegria e o nosso prazer vai ser pensar sobre Deus e sentir Deus. Nosso coração vai estar voltado para Ele. Não dá para simplesmente dizer um ou outro. Isso é uma questão de dedicação de interesse. Tem um texto muito bacana do Tozer, que diz o seguinte, o título, não vou ler o texto, apenas o título, que eu achei muito interessante. Eu tenho aqui esse texto, é maravilhoso, mas o título é assim, Deus fala ao homem que mostra interesse. Por que será que a gente espera que Deus simplesmente fale, que Deus simplesmente nos dê sensações, emoções, se nós não temos o menor interesse de buscá-lo? Vamos imaginar uma seguinte cena. Duas pessoas vão visitar o Louvre, o Museu do Louvre em Paris. Uma delas é alguém, talvez um adolescente acostumado a jogar videogame, ter lá seu estilo de música pop,
E de repente ele vai no Museu do Louvre e ele vai olhar aquelas grandes obras de arte clássicas. E ele vai olhar aquilo ali. Acho que em 2 horas ele percorre tudo. Vai embora e ele vai sair dali. Pô, legal, né? Mas no fundo é meio chato, né? Vamos na Disneylândia, que é melhor. Né? Agora, vamos imaginar que você é um camarada que a sua vida inteira você estudou a literatura clássica, a pintura, os artistas, aquela questão toda clássica, e você estudou, você viu fotografias nos livros e tal, e um dia você teve a oportunidade de ir no Louvre. Quando você entra no Louvre, o que acontece? Você vai se emocionar ou não? Por quê? Por quê? Qual a diferença dos dois? É que um preparou a sua vida inteira o seu coração para aquilo. Dispôs o seu coração para aquilo. Ele queria ardentemente ver aquilo ali, contemplar aquilo com seus olhos. O outro não tinha interesse nenhum naquilo. Então, veja só, o que eu estou querendo falar em relação a essa questão da metanoia, gente, é que uma palavra boa para descrever a metanoia bíblica é o voltar-se, é o converter-se. É quando a gente reorienta o nosso coração para Deus. E isso vai envolver mente e coração no sentido nosso hoje, não no sentido bíblico. Quero, caminhando para o fim aqui, mostrar esse camarada para vocês. Esse talvez seja a pessoa que melhor trabalhou esse tema da questão das emoções, da razão, da racionalidade, da emocionalidade da fé. Alguém sabe quem é esse cara? Já viram? Exatamente. Vocês são tintim também, né? Tem uns cabeças aqui na igreja que eu vou te falar, hein? Os caras não são mole, não. Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII. Esse camarada viveu no auge de um grande avivamento espiritual que aconteceu nos Estados Unidos. E ele era um cara muito inteligente, muito, ao mesmo tempo, crente, um cara que amava a Deus. E esse cara viu, num dito avivamento, um monte de coisas que, de um lado, ele falava, poxa, isso aí é de Deus mesmo, coisa maravilhosa que está acontecendo. E por outro, ele falou, não, isso aí, rapaz, isso aí está exagerado, isso aí é fogo estranho. E ele escreveu um livro para falar justamente sobre como nós podemos discernir o que é e o que não é de Deus no meio de um movimento espiritual. O livro dele é um clássico, chamado Afeições Religiosas. Temos um outro livro que foi escrito também, traduzido. Esse primeiro, um livro grosso, não tem tradução dele ainda em português, mas esse outro, que é um menor, que fala sobre esse assunto, tem uma fé mais forte que as emoções. E é muito interessante a leitura, o equilíbrio que o Jonathan Edwards procura entre a emoção e a razão. Veja só o que ele diz nesse livro, como é bacana a interpretação dele. É preciso haver entendimento e também fervor. Pois se o coração tiver calor sem luz, nada de divino ou celestial haverá nele. Por outro lado, a luz sem calor, uma mente repleta de noções e especulações, com um coração frio e indiferente, também nada terá de divino. O que é que ele está usando aqui como exemplo? Ele está falando da luz e do calor. A luz, ela nos orienta. A luz tem a ver com entendimento, tem a ver com conhecimento. Ao mesmo tempo, o calor tem a ver com o fervor, com a emoção, com o sentir. Então, se a luz tem a ver com o conhecimento, o calor tem a ver com a emoção. E o que o Jonathan Edwards está dizendo? Que numa genuína experiência espiritual, você precisa ter as duas coisas. Porque se você não tiver luz, só calor, o que você vai ter não vai passar de histeria. Você pode ter uma forte emoção. E aí eu me lembro, gente, de uma história que foi muito engraçada. Anos atrás, o meu pai me contou que estava num lugar reunido com a família, e aí um parente
foi para um determinado culto e ele voltou desse culto. E ele chegou para o meu pai e falou: Heber, você perdeu hoje o culto. A palavra do pastor foi espetacular. Eu estou falando dele, eu fico arrepiado. E aí o cara falando que foi uma palavra extraordinária, foi algo assim que mexeu mesmo com ele, no fundo do coração. E aí meu pai ficou curioso. Chegou para ele e falou assim: poxa, que legal, hein? Mas então, foi sobre o que mesmo? O texto que ele usou? Aí ele: não, foi extraordinário. E aí meu pai falou assim: mas qual foi o texto que ele usou? Ih, esqueci. Não lembro. Mas foi espetacular. Veja, ele lembra que teve uma emoção forte, mas ele não lembra o que causou essa emoção nele. É como você gostar da experiência de estar apaixonado, mas você não importa, não conhece a pessoa. O que você gosta é da experiência de estar apaixonado. Então, se você não está com aquela experiência de uma pessoa apaixonada, embevecida, então não está valendo mais. Veja, acontece muito isso quando a gente tem calor sem luz. Ou seja, por mais que você se emocione, gente, na presença de Deus, que você derrame lágrimas, se não houver um conteúdo, se não houver uma iluminação da mente, uma mudança de conceito, aquilo que a gente chama na metanoia de uma nova consciência, isso tudo não vai ter efeito duradouro. Não vai. Você vai lembrar que se emocionou, você vai lembrar que chorou, mas não vai, aquilo que fez você chorar não vai produzir transformação nenhuma. Isso é o quê? Calor sem luz. Por outro lado, se você quer luz, mas não quer calor nenhum, isso não vai te afetar. Vai ser apenas conhecimento. E Tiago já disse, a fé sem obras é morta. Vai ser apenas demagogia. Vai ser apenas conhecimento estéril. Então, o Jonathan Edwards nos desafia, gente, a ir tanto além da razão, como além da emoção. Por quê? Porque a fé, gente, primeiro, a fé não é irracional, como alguns pensam. Mas a fé é supra-racional. Veja, a fé não é irracional, mas a fé é supra-racional. O que eu quero dizer com isso? É que a razão, o conhecimento vai até aqui. A fé caminha com ela, nunca em contradição, mas ao lado dela. Só que a razão para aqui. Quando a razão para, a fé para também? A razão, vai um pouco além. A fé vai além da razão. É por isso que a Bíblia não fala, a gente não entende a Bíblia em termos de contradições, mas em termos de mistério. Porque, gente, na nossa vida, não precisa ser na Bíblia, o mistério faz parte. Tem muitas coisas nesse mundo que você não é capaz de discernir, de entender, mas ao mesmo tempo você não nega. Seria uma tolice negar algo simplesmente pelo fato de você não entender. Eu não entendo um monte de coisas. Possivelmente você, a não ser aqui o André, o Rafael e o Joaquim, eles talvez entendam plenamente como que você entra num avião e esse avião voa. Estudaram no ITA. Mas nós, meros mortais, o meu pai sempre diz que é um mistério, quase que uma coisa de um espírito maligno. Como é que pode, por exemplo, você ligar a televisão e aparecer ali uma imagem? Como pode esse negócio? É um espiritismo. Você já imaginou? Veja, nós estamos acostumados com isso, né? A gente liga o celular, liga. Mas você imagina uma pessoa das antigas a entender como é que aparece uma imagem, uma transmissão. Como é que um camarada está lá no Japão e ao vivo, do outro lado do mundo, você está vendo ele, o que está acontecendo ali. Com som, com cores, com tudo. Veja, a gente pode não entender como é que isso funciona. Mas nós vamos negar, dizer, não, isso aí então podemos fazer, né, como muitos, que, por exemplo, não quero julgar, porque, né, isso é algo que tem lá as suas controvérsias, mas
Muita gente não acredita como foi a Lua, porque acham que aquilo ali foi tudo uma montagem. Tudo bem. O que eu estou querendo só discutir aqui é que negar aquilo que necessariamente a gente não entende é, no mínimo, se levar a sério demais. Achar que você é a medida da verdade. E não é. Por isso a gente precisa respeitar o mistério. E muitas vezes se curvar diante do mistério, e a Bíblia nos chama a isso. Uma metanoia verdadeira não acontece quando a gente entende 100% o Evangelho. Tem muita gente que sai da igreja e fala, não consigo entender na Bíblia. Como é que no Antigo Testamento matava tanta gente? Eu também não entendo. Se você esperar entender plenamente a Bíblia e tirar todas as suas dúvidas, responder todas as suas perguntas para você crer em Deus e seguir a Deus, sabe quando que você vai seguir e obedecer a Deus? Nunca. Porque a Bíblia tem os seus mistérios. A metanoia não acontece apenas quando há um perfeito entendimento, mas quando há um entendimento suficiente. Então a fé é supra-racional, mas ao mesmo tempo é supra-emocional. Lembram do Dallas Willard? Existe uma falsa culpa que o diabo coloca no nosso coração hoje, que é a seguinte: se você não sentir nada, é porque isso não é de Deus. Isso é uma falsa culpa. Porque muitas vezes a gente não vai sentir, mas isso vai ser algo de Deus. Deus nem sempre fala no meio de um terremoto, num fogaréu, de uma pirotecnia gospel. Não. Deus muitas vezes vai falar, conforme falou com Elias, no meio de uma brisa suave. Muitas vezes você vai sair daqui e falar, poxa, nunca tinha pensado nisso. E isso pode mudar a sua vida. Então veja, a fé é supra-racional, supra-emocional, mas quando eu uno as duas coisas, eu então estou unindo meu coração na direção de Deus. Se você é um cara racional, talvez como eu sou um cara que não choro fácil, tenho muita dificuldade para chorar. Me lembro de eu ter chorado quando adulto, uma vez, numa situação muito complicada, quando Juliana perdeu o neném, enfim. Mas eu não sou desse. Tem gente que, se vai assistir um desenho do Papalégua, está chorando. Não tem problema. Certo? Tem gente que é assim. A questão não é se você vai chorar ou não vai chorar. A questão é onde está inclinado o seu coração. Pode ser que, e eu quero dar aqui meu testemunho de como, por exemplo, eu decidi seguir o caminho ministerial. Eu fazia engenharia na UERJ, estava estudando lá engenharia, aplicado lá nos meus estudos, e comecei a fazer o seminário. E eu chegava em casa e eu tinha tantas leituras do seminário para fazer, como tinham os exercícios de cálculo para fazer. E aí eu olhava um, olhava para o outro. Os dois complicados. Só que o meu coração, todas as vezes que eu pegava os dois, se inclinava para onde? Para a leitura. Se inclinava para a leitura do seminário. E eu comecei então a perceber que Deus estava me conduzindo para aquela direção. Isso, gente, é ter uma inclinação do coração. A pergunta é, para onde o seu coração se inclina? O que te realiza? O que te traz? Você pode ser o cara mais racional do mundo. Como é que você vai demonstrar o seu interesse? Por meio da leitura, por meio do estudo. É assim que você vai mostrar o seu interesse. Se você é um cara extremamente emocional, como é que você vai demonstrar o seu interesse? Derramando rios de lágrimas. Ótimo. A questão não é se você é emocional ou racional, a questão é onde está o seu coração. Quero terminar então com essas duas frases do Jonathan Edwards. Bota aqui para mim, por favor, que eu acabei aqui meu... Veja só, Deus não quer nem aceitará de nós uma religião que consiste em desejos fracos, insípidos e sem vida, que mal conseguem nos afastar da indiferença. Em sua palavra, ele insiste que devemos ser fervorosos de espírito e servi-lo de todo o coração. A vida cristã contém elementos grandiosos demais para permanecermos apáticos. Gente, a pior coisa que pode acontecer na vida espiritual da pessoa não é se ela é emocional ou racional, é se ela é uma pessoa apática. Apatia espiritual, indiferença espiritual. É quando você não é nem morno e nem frio. Olha, nem quente e nem frio, você é morno.
Isso é o pior dos mundos, do cenário da espiritualidade. E aí ele diz também aqui, a próxima frase dele, por favor, para a gente concluir aqui. Nenhuma mudança significativa, e aqui tire a palavra mudança e coloque a palavra metanoia. Nenhuma metanoia significativa na vida acontece enquanto o coração não é profundamente afetado pela graça de Deus. Enquanto o seu coração não for profundamente afetado ao ponto de você sair daqui e dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa em relação à minha vida. Eu não posso mais continuar desse jeito. Eu preciso amar a Deus como eu nunca amei. Não é possível isso. Eu preciso disso. Enquanto não houver essa profunda convicção interior no seu coração, a sua vida não vai mudar do ponto de vista espiritual. Veja o que diz Paulo. Eu deixo esse versículo para você, nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos esse texto para terminar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Veja o que Paulo diz aí, é o nosso desafio para a gente levar para casa. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O entendimento desse texto é que o confessar com a boca, gente, tem a ver com o nosso entendimento. Mas não adianta nada eu confessar com a boca, eu dizer que acredito em algo, se isso não for correspondente àquilo que está dentro do coração. É por isso, então, que ele vai dizer que a gente precisa confessar com o entendimento, com a boca, mas ao mesmo tempo crer no coração. Tem muita gente que quer confessar com a boca, ou que está confessando com a boca, mas que não corresponde à realidade interior. Tem muita gente confessando um monte de coisa. Você vai para a igreja, levanta a mão, canta, adora, diz, Jesus, eu te amo, querer te amar, meu Jesus, Salvador e tal. Sai daqui. Isso não afeta em nada a sua vida. Outros creem no seu coração. Lá no fundo eles têm, uma realidade espiritual. Mas eles não transformam isso numa questão mental. Eles não transformam isso numa confissão pública. Então, é preciso as duas coisas. Confessar com a boca, crer com o coração. Pois, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. O desafio é o que está faltando na sua vida? Está faltando crer no coração ou está faltando confessar com a boca? Ou os dois? Essa é uma noite, quem sabe, de metanoia. O objetivo, falei isso no início do culto hoje, o objetivo dessa série é que a gente tenha uma experiência de culto que não seja só de entendimento ou mesmo de adoração, mas que seja uma oportunidade, gente. O tempo da quaresma, que é esse tempo que nós estamos, é um tempo oportuno para a gente acertar a vida diante de Deus, corrigir os nossos rumos. Então, quem sabe hoje você já pode sair daqui com um rumo um pouquinho mais corrigido. Quem sabe o girassol da sua alma, do seu coração, que estava voltado para talvez uma carreira, que estava idolatrando determinadas coisas, você vai ter que girar esse girassol para Deus e dizer, Senhor, é o Senhor que eu quero que seja o significado, o propósito da minha vida. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Logo depois, o grupo vai cantar uma música, que é uma letra que vem de Irineu, bem antiga, que fala sobre as limitações do conhecimento e a importância, a supremacia do amor. O conhecimento é importante, é muito bom, mas mais importante do que o conhecimento é o amor. E o amor não só que sente, mas um amor que entende. Um amor que sente, mas não entende, não é amor de verdade. Quando você ama algo, você quer conhecer esse algo. Se você não quer conhecer, é uma forte evidência de que você não ama. Você quer, talvez, possuir, mas amor mesmo não é. Vamos terminar fazendo uma oração. Vou dar a você um minutinho para você orar aí em silêncio, onde você está.
sem nenhum tipo de pressão psicológica, conversão abortiva aqui, sem lavagem cerebral, apenas a palavra de Deus no seu coração. Vamos orar, logo depois a gente vai ouvir a música para a gente terminar.